Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais transformadores de um processo de recuperação, o quinto passo dos programas de 12 passos. É exatamente aqui que a jornada deixa de ser solitária para se tornar uma busca real por conexão. Essa frase, que parece simples, carrega um peso enorme. Ela é um verdadeiro divisor de águas. O quinto passo não é só mais um degrau. Não, não. É o momento que marca a saída de um isolamento que, para muita gente, parecia não ter mais fim. Para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 5 etapas. Cada uma delas vai construindo a base para outra, até a gente chegar nesse momento-chave do quinto passo. Basicamente, é um mapa de como se sai do isolamento e se chega na conexão. Bora lá. Certo, então vamos começar pelo começo, claro. Para a gente sacar a solução, primeiro a gente precisa entender o problema na sua raiz, né? E o problema fundamental que os 12 passos buscam resolver é um estado que o material de origem descreve com uma palavra bem forte: insanidade. E aqui tem um ponto super interessante. Essa insanidade não é um diagnóstico clínico, como a gente poderia pensar. É, na verdade, uma forma de descrever um estado de isolamento profundo, um isolamento que a própria pessoa cria. Funciona quase como um vírus, sabe? A pessoa fica totalmente desconectada de qualquer ligação real, e esse isolamento todo é o ambiente perfeito para a dependência crescer e se fortalecer. E essa imagem mostra muito bem o conflito que acontece dentro da pessoa. A comunicação fica toda invertida. A pessoa sente uma compulsão de falar sobre coisas que era melhor guardar e, ao mesmo tempo, uma incapacidade total de falar o que realmente precisava ser dito. Essa dinâmica toda só joga a pessoa mais fundo ainda na solidão. Bom, entendido o problema, a gente chega na busca por ajuda. É aquele ponto em que a pessoa bate no muro, chega no limite mesmo e começa finalmente a procurar um caminho para sair dali. E aí vem os 3 primeiros passos. Juntos, eles formam o que a gente pode chamar de a grande rendição. É o momento de admitir uma coisa fundamental. Não dá para vencer isso sem ajuda. É a decisão consciente de parar de lutar com as próprias forças e aceitar a ajuda de fora. E essa citação da fonte original é, nossa, muito forte. Ela mostra que se render não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é a condição número 1 para que algo maior, uma força superior, possa entrar em cena e ajudar. É literalmente abrir a porta para essa ajuda chegar. Isso aqui serve para a gente ter a dimensão da gravidade do negócio. A metáfora usada de algo que corrói como ácido é pesada, né? Mas ela ilustra perfeitamente o poder de destruição da adicção. E é por isso que, nesse ponto, a rendição total não é uma opção, é o único caminho possível. Ok, uma vez que essa rendição acontece, a jornada toma um rumo diferente. Ela se volta para dentro. É aí que entra o quarto passo, que é um mergulho profundo, um inventário pessoal bem honesto. E aqui vem um detalhe que é a chave de tudo. Pensa só, até este momento, do passo 1 até o passo 4, tudo, absolutamente tudo aconteceu sozinho, na cabeça da pessoa. Admitir, acreditar, se entregar, fazer o inventário, tudo isso foi um processo interno, solitário. E é exatamente por isso que a gente chega agora no clímax de toda essa jornada. O momento em que essa luta, que até então era silenciosa, interna, finalmente vem para a luz. Chegamos ao quinto passo. Essa metáfora é simplesmente genial, né? Arrebentar um coco. É assim que o material descreve o quinto passo. E a imagem não podia ser mais perfeita. Ela transmite toda a força, toda a energia que é preciso para quebrar aquela casca dura do segredo, do isolamento que foi construído por tanto tempo. Então, esse passo se divide em 3 confissões, 3 admissões cruciais. A primeira é perante Deus, ou um poder superior. A segunda, perante outro ser humano. E a terceira, que talvez seja a mais desafiadora de todas, é para si mesmo. Cada uma dessas partes tem um papel fundamental em desmontar o quebra-cabeça do isolamento. Vamos parar um segundo e pensar no peso disso. Para muita gente, esse é um momento inédito. Um ato de vulnerabilidade e de uma honestidade que talvez nunca tenha sido praticada antes. É a primeira vez na vida que aquelas verdades guardadas às 7 chaves são ditas em voz alta para outra pessoa ouvir. E depois desse ato de coragem, o que acontece? A gente entra agora na parte final desta análise, explorando os efeitos, as consequências e, claro, as recompensas de dar esse passo tão importante. A transformação é radical e pode ser resumida de uma forma bem direta. A
A pessoa sai de uma vida marcada pelo isolamento e entra numa vida de pertencimento. É uma virada de 180 graus. E os resultados são sentidos na hora, mas também duram. Vem uma sensação de alívio que é quase física, sabe? Um sentimento novo de pertencer a este mundo. É o começo de uma vida com mais sinceridade. É como se a pessoa estivesse nascendo de novo, mas agora com um lugar no mundo, se sentindo aceita. E aquele eu antigo que vivia e se alimentava do isolamento, ele começa a desaparecer. Para a gente fechar, fica uma provocação. E se o princípio por trás do quinto passo, essa ideia de se abrir com total honestidade, guardar uma lição poderosa para todo mundo, mesmo para quem não está num processo de recuperação? Fica a pergunta no ar. E se a verdadeira chave para a liberdade for a coragem de ser vulnerável?